Eu acho que assim, pra gente, pensando assim, num projeto, se nós fôssemos construir uma casa aqui, né? Eu acho que a ideia do podcast é justamente essa, a gente soltar várias opiniões a respeito de um bem comum, que seria uma construção de uma casa ou de um prédio, em que o arquiteto quer que ali tenha uma cobertura verde, ou o construtor, o empreendedor, quem for, né? Vamos tentar aqui, não precisa estar numa ordem perfeita, tá? Mas tentar colocar quais são os principais cuidados com relação à impermeabilização, que é a especialidade de vocês, para a cobertura verde, tá? Vamos começar pelo projeto? Claro. Os itens de projeto, e aí depois a gente vai passando projeto, material, execução, Boa. manutenção também, né? Que eu acho que é fundamental. Perfeito, Marissa. Muito bom. A parte de projeto, pessoal, a gente tem alguns itens, né, importantíssimos a serem considerados que impactam diretamente na impermeabilização e durabilidade. Então, assim, a gente vai especificar o material, né, o material específico, mas antes disso, tem alguns itens. A questão de drenagem, tá? É fundamental drenagem aí para as áreas ajardinadas, coberturas verdes mais ainda, né? Então, a gente tem que ter pontos de drenagens adequados para a gente não ter espessuras muito altas, né, da argamassa de regularização. Então, geralmente, a gente indica ter aí um dreno, né, uma captação, pelo menos a cada 6 metros, para a gente ter um escoamento legal. Diâmetro dessa tubulação, então, dependendo do sistema que a gente for adotar, principalmente pré-fabricados, a gente precisa pelo menos aí de 100 milímetros, né, porque os reforços reduzem, né, essa seção de captação, e é uma área que a gente precisa muito da drenagem. Outro ponto importante, sobrecarga, né? Toda vez que a gente vai fazer uma especificação para impermeabilização de áreas de coberturas verdes, a gente sempre tem que compatibilizar a sobrecarga com o calculista. Por quê? Nós temos a sobrecarga do sistema, né? Então, a regularização para fazer o caimento, a espessura, a sobrecarga da manta, a proteção mecânica, a camada drenante e também a sobrecarga do paisagismo, né? Isso acaba ficando aí a cargo do paisagista, compatibilizando com a gente, somar tudo para ver se aquela laje vai ter, né, essa capacidade de suportar essa sobrecarga. Já tive casos de, na compatibilização, o cliente falar, olha, a gente vai ter que mudar o plantio, ou vamos tentar colocar mais ralos para reduzir um pouco a sobrecarga do sistema, porque a laje não vai suportar, né? Aí são pontos que a gente tem que alinhar em projeto. Então, né, pegar uma cobertura existente e transformar do nada numa cobertura verde, a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu acho que são os principais pontos aí, além, claro, né, pessoal, do tipo de planta que vai nessa área. Isso também tem que ser alinhado com o projetista, por quê? Projetista de paisagismo, por conta da profundidade das raízes, né? A gente tem que ter espaço suficiente para essas raízes crescerem e de forma, claro, que elas também não perfurem o nosso sistema. Aí sim, alinhando todos esses pontos, a gente vai para os materiais, né? Os materiais, acho que um ponto importante, né, Rolando, aí, se você quiser até explorar um pouco mais, são os materiais com inibidores, né, de raízes. Tá muito bem pontuado, e os pré-fabricados, no caso da manta asfáltica, são os produtos mais simples nesse tipo de área para serem aplicados e os que têm melhor eficiência. Com certeza, tem que ser um asfalto preparado para suportar o ataque de fungos, bactérias, porque é um meio excelente para bactérias e fungos. Umidade, né? Umidade, pH alcalino, você está dizendo sim à procriação de fungos e bactérias. E nós temos na linha da Vedacity, mercado também você encontra, materiais com aditivos anti-raiz. Agora, cuidado quais os aditivos que você coloca. Né? O formol é um bactericida natural que usado em larga escala para o serviço. Ao nosso ponto de vista, você tem os mais modernos, os mais eficientes, que seriam os poliglicóis, que seriam materiais mais afins com o serviço, tudo que a Marissa pontuou, você tem que suportar e seriam materiais adequados para as coberturas verdes. Em cima da proteção mecânica, a manta já sendo anti-raiz, como um protetivo, inclusive da própria proteção mecânica, depois da camada separadora, a proteção feita para vir com a terra de plantio, nós poderemos usar uma pintura anti-raiz também. E eu tenho na minha linha também uma pintura formulada para tal, com aditivos bactericidas e fungicidas.